Jesus confirma a fé dos seus discípulos reunidos em comunidade no primeiro dia da semana. Esse poderia ser o tema da reflexão desta noite, porque o que Jesus quis depois da sua ressurreição foi que não houvesse dúvida sobre a sua pessoa, aquilo que ele revelou. Em sua humanidade, ele revelou a divindade. Depois da encarnação, nascimento, iniciou seu ministério. E ele quis salvar a humanidade, mostrar o perdão, isto é, a misericórdia do Pai, de uma maneira humana, encarnado, feito homem. Assim foi a crucifixão. Deus podia ter outro tipo inventado para perdoar a humanidade, salvar. Mas ele quis de forma humana. A divindade humanada, humanizada. Daí a importância do ser humano, da intermediação do homem, da mulher, nas graças de Deus. Daí a nossa igreja dar tanta importância aos sinais visíveis, sensíveis, palpáveis, como caminhos, instrumentais que nos ajudam a ter fé. Ele tinha morrido e os apóstolos começaram a se espalhar, mas naquele domingo se reuniram. A morte foi um motivo de afastamento. Os apóstolos ficaram com receio, não subiram com Jesus ao Calvário. Apenas João. Estavam meio espalhados. Depois da morte de Jesus, eles se reuniram para bater um papo, para conversar. Eles sabiam que eles eram agora homens de uma comunidade. Eles perfaziam um grupo organizado por Jesus. Eles eram discípulos daquele que tinha morrido lá na cruz. Eles precisavam reunir para conversar como é que ficam as coisas agora. Então essa sensibilidade de ser um grupo formado por Jesus estava presente neles. Havia dúvidas, havia dificuldade, ainda não tinham entendido. Aliás, eles estavam com medo. Porque sabendo do assassinato de Jesus, do que os judeus, alguns judeus, tinham feito com Jesus, tanta maldade, e até o Judas, que tinha desertado, suicidou-se, eles estavam apreensivos. Um dos companheiros dele tinha partido, suicidando, e o mestre tinha sido assassinado. Um clima meio doloroso, de sofrimento, de perda, de medo. Estavam ali reunidos, com as portas fechadas. O medo tem a sua razão de ser no ser humano. É pedagógico, nos ajuda a ter prudência para a gente não fazer besteira, não cruzar, numa estrada que tem muito movimento sem observar, não nos colocar diante de um precipício, não caminhar descalço em lugares perigosos. O medo, nos faz fechar as portas e prevenir muitas coisas. Então tem um certo sentido o medo, mas não pode ser uma coisa terrorista, terrorizante, aterrorizadora. Jesus quer dar a tranquilidade, a paz, a coragem, a segurança para nós, e esta segurança nós encontramos especialmente nele, sobretudo nele. Não pode haver paz de consciência sem Jesus. A paz externa é muito difícil a gente conseguir absolutamente, porque sempre tem violência, pessoas que fazem maldade, mas aquela paz interior de consciência, de estar fazendo corretamente as coisas, cumprindo os deveres, essa só em Jesus. Só temos paz de consciência com Jesus, na presença dele, quando ele está em nossa vida, quando ele entra na porta
da nossa alma, do nosso coração. Quando ele entra, nós deixamos o ressuscitado ficar dentro de nós. O que ele oferece ao entrar naquela sala fechada é isto: a paz esteja convosco. Por 2 vezes ele diz isto. Né? Em seguida, sopra sobre eles o Espírito Santo. Jesus quer que humanamente o perdão chegue às pessoas. Por isso ele se fez humano e agora ele dá o Espírito Santo de forma humana, isto é, soprando, é o ser humano que sopra. Para os apóstolos, o Espírito Santo. Agora os apóstolos, os discípulos, serão os portadores do perdão. O perdão continua intermediado através do ser humano. Assim fez Jesus naquele dia. Deu o Espírito Santo para eles. Jesus que perdoava, agora ele quer que os apóstolos sejam os ministros do perdão. Deu para eles esta função. Instituiu aí esse grande canal da graça, do perdão, da misericórdia, que haveria de se prolongar até quando ele voltasse. E assim fazemos na igreja há 2000 anos. Palavra escrita, palavra revelada de Deus. Os homens agora portadores do perdão de Deus. Tradição de 2000 anos da igreja praticando a confissão dos pecados, a absolvição dos pecados, confirmando a vivência da palavra de Deus. Isso nos dá segurança doutrinária. Os apóstolos, os sucessores dos apóstolos, primeiro século, segundo, idade antiga, idade média, idade moderna, atualmente, os homens, sucessores dos apóstolos, portadores, ministros do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. Tudo isso é possível quando a gente tem fé e a gente celebra em comunidade. Jesus se faz presente, primeiro dia da semana. Ali está a importância do domingo. Antigamente era o sábado, o Antigo Testamento fala muito do dever do sábado, o mandamento do sábado. É a religião judaica que preparava a vinda do Salvador. O Salvador veio e ressuscitou no domingo. No domingo de ressurreição estão os discípulos reunidos. E Jesus aparece para eles no primeiro dia da semana, que é domingo. Agora uma nova lei, uma nova religião, né? A religião cristã. Os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus Cristo, consagraram o domingo como nova criação, novo dia santo. Ainda tem religiões por aí seguindo o sábado. Paciência. Mas você, cristão, que crê em Jesus ressuscitado, morreu, né? Está à direita do Pai, enviou o Espírito Santo. Você que tem Jesus como centro da sua fé, você consagra o domingo, o dia do Senhor. E é vindo à missa aos domingos, especialmente nos dias santos, que Jesus confirma a sua fé. Porque o Cristo ressuscitado apareceu à comunidade reunida no primeiro dia da semana. Aliás, por 2 vezes. O Tomé não estava presente a primeira vez. E a comunidade saiu e testemunhou para o Tomé: olha, você perdeu, né? A reunião de domingo. Como é que você não estava no domingo? O Senhor nos apareceu. Nós vimos o Senhor. Da próxima vez aparece o Tomé lá. Ah, se eu não ver as suas chagas, etc. Talvez assim, como alguém que perdeu, né? Poxa vida, agora eu também quero ver, ué. Jesus apareceu lá, não estava. Eu quero ver as suas chagas. Quase que pedindo uma prova, não é? Eu não acreditarei. E Jesus concede para ele. Então, no outro domingo, isto é, segundo domingo da Páscoa, como celebramos hoje, Cristo aparece de novo. Sala fechada e Jesus entra, porque é um corpo transcendente, sobrenatural, mas com os sinais do crucificado. Não é um fantasma, não é um outro homem, uma outra pessoa. Jesus faz questão de trazer nas suas mãos os sinais sagrados. Aqui temos uma imagem representando o Cristo ressuscitado. É pequena, mas está aqui os sinais. Ressuscitado, mas carregando os sinais das chagas nas mãos, nos pés,
no costado, né? No lado. Então o Cristo ressuscitado leva características do Cristo crucificado, porque é o mesmo. Ele quis que as pessoas vissem e soubessem que não é outro, é Ele. Venha, toque em minhas mãos, sou eu mesmo. Não seja incrédulo, mas seja fiel. Jesus queria uma fé mais espiritual, sem visão, sem ver, sem tocar. É isso que ele está pedindo. Por isso ele diz, olha, também você acreditou que me viu, mas feliz aqueles que creram sem ter visto. Era uma proclamação sobre você e eu, que cremos sem ver. A fé é espiritual. A fé é acreditar naquilo que nós não vemos. Acreditamos pela autoridade de quem revelou, de quem fala. Assim, quando um pai ensina uma coisa ao filho, o filho acredita. Não é porque o filho está vendo, ele acredita no pai. Então ele obedece aquilo que o pai está ensinando como uma verdade. É a fé na autoridade de quem revela. Ele não vê, não sabe totalmente, mas ele acredita na palavra. Nós acreditamos porque essa palavra nos foi passada. Testemunho da comunidade fervorosa nos foi repassado. Eles saíram espalhando essa notícia que Cristo misericordioso está vivo, que Ele perdoa os pecados. Então aí o Tomé expressa aquela fé que nós fazemos. Eu creio, Senhor e meu Deus. Na comunhão, na consagração, né? A gente prostrado diante do Senhor, que aparece no sacramento. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Então, meus irmãos, nós devemos ser tocados por Jesus. O Tomé, quando quis tocar em Jesus, na verdade, ele que precisava ser tocado pelo Senhor ressuscitado. Quando Jesus toca as pessoas, e as pessoas se deixam tocar pelo seu amor, pela sua verdade, elas proclamam, meu Senhor e meu Deus. A bela profissão de fé na divindade do homem Jesus acontece quando a gente se deixa tocar por Jesus. Mais do que Tomé precisava tocar Jesus, Jesus é que precisava entrar na vida de Tomé, só que era preciso que Tomé desse a oportunidade. Você e eu também, nós só seremos tocados se dermos oportunidade. Aliás, mais que isto, cada oportunidade que damos a Deus, Deus nos toca. Ele confirma você nesta missa, nesse primeiro dia da semana, porque você está reunido no nome dEle, porque você está aqui pela fé. E você está aqui comigo fazendo um só povo, um só coração. Daqui a pouco você poderá dizer na resposta à oração eucarística, né? Fazei de nós um só povo e um só coração, um só corpo e um só coração. Nós somos um só povo, um só coração, confirmados na fé por Jesus no primeiro dia da semana. A primeira leitura diz isso. Eles eram um só coração. Eles se reuniam, estavam ali no primeiro dia da semana e eram um só coração, um só sentimento, se ajudavam materialmente. Eles depositavam aos pés dos apóstolos os bens, para os apóstolos não deixar ninguém passar necessidade. Um só povo, um só coração, uma só alma. É belo isso. Isso é comunidade, isto é igreja, isto é paróquia, isto é catolicidade. Um corpo reunido em nome do Senhor com um pastoreio. Espírito Santo presente. E diz a segunda palavra, nós damos testemunho da fé naquele que gerou, crendo naquele que foi gerado e que deu a vida, né? Pelo sangue e pela água. Nosso testemunho pela água e pelo sangue, não só pelo sangue. A água, que é o símbolo do batismo. Aqui está a pia, e aqui a água que nós benzemos no sábado santo. Símbolo da nossa fé. A água e o sangue. E daqui a pouco, nesse altar, será consagrado o vinho que será o... Tem dois que sabem. Será que só esses dois?
O vinho consagrado é o sangue do Senhor. Via batismal, água, a nossa fé. Altar do Senhor, sangue, corpo de Cristo, Eucaristia. E depois de 20 séculos, 1931, na Polônia, aquilo que Jesus revelou para o Tomé, para os demais, aquele sangue e água que jorrou do seu costado, do seu lado, Santa Faustina, uma freira consagrada lá na Polônia, teve esta visão, esta revelação particular de Jesus, que lhe apareceu, falando da sua misericórdia, que jorra da sua alma, do seu coração, apontando para o coração. Ali está a imagem representativa. Mais ou menos desse jeito, aquela freira teria tido a visão. Por que a igreja abraça esta revelação, sendo ela particular? Porque ela confirma a palavra de Deus, não tem nada contra a Bíblia. As revelações particulares, que porventura fosse contra qualquer palavra da Bíblia, então não teria sentido. Mas a revelação a Santa Faustina é uma confirmação nos tempos atuais, 20 séculos depois, mostrando que do coração de Jesus brota água, lado esquerdo, o batismo, a fé. Brota sangue, o lado direito, brota o amor, a Eucaristia, pão e vinho consagrados, corpo e sangue de Jesus. Ela teve essa revelação pedindo a festa da misericórdia. E justo hoje, lemos este evangelho do perdão. Ide, aqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Meus irmãos, certamente tem outras maneiras que Deus perdoa. Certamente, porque Deus é Deus, Ele pode perdoar de muitos jeitos. Mas tem uma maneira institucional, uma maneira revelada, uma maneira concreta que Ele deixou revelado e escrito na Bíblia. É através dos homens. Perdão que vem de Deus de forma humanada, humanizada, intermediada por homens. Pode parecer estranho isso. O padre não perdoa pecados. É verdade. O padre é apenas um instrumento. É Deus que perdoa. Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Humanamente deu o Espírito Santo para ele. Porque Jesus, ressuscitado, ele tem os plenos poderes. Ele retoma a glória da divindade, junto com esta humanidade que ele leva consigo. Mas ele quer que os homens sejam os ministros do seu perdão. Não foi à toa que ele instituiu isto. Está aí a Sagrada Escritura. E quem é católico, quem é cristão, quem lê o Evangelho de João, capítulo 20, não pode fugir disso. Não pode dizer que os ministros não são ministros. Se Jesus disse que são ministros, mas eles já morreram. Mas Jesus disse depois, para repassar isto. Nosso Senhor disse, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Vocês, os sucessores. A lógica é essa. Jesus não voltou ainda, então para ele permanecer com o seu perdão através dos ministros homens, era preciso que houvessem sucessores, até que ele voltasse. E para isso é preciso fé. O Evangelho de hoje termina falando disso. Isso foi escrito para que vocês tenham fé, para que vivam, creiam e vivam no Senhor. Viver da fé no Senhor é o finalzinho do Evangelho. Isso foi escrito para que, crendo, tenhais a vida no nome dEle. Sem fé, ninguém acredita na Eucaristia, na água do batismo que perdoa, que lava. Sem fé, não podemos acreditar que o vinho se torna sangue. Sem fé, não podemos acreditar que a mão estendida do sacerdote na confissão é aquela mão direita de Jesus que está ali, tirando do seu coração e dando para aquele que suplica humildemente o perdão. Então a igreja estende as mãos em nome de Jesus. É o sacramento da confissão. Repito, para isso é preciso nos deixar tocar por Jesus. Dar oportunidade. 1, 2, 3. Todo domingo nós damos essa oportunidade. Todos os domingos Deus nos toca. Às vezes de uma maneira muito sensível, outras vezes mais racional, outras vezes mais espiritual, mais serena. Os efeitos a gente vai colhendo, os frutos a gente vai colhendo durante a semana.
Deus nos toca. É assim que tem que ser. Nos deixar tocar por Jesus. Oportunizar isto. Porque se a gente fica fora da assembleia, fora da comunidade, a fé vai se desfalecendo. E aí a gente fica derrotado, para baixo, desanimado, triste. Essa é a força que vence o mundo, segundo a leitura. A nossa fé. A nossa fé é que dá a vitória, que ajuda a gente. Por isso hoje nosso Senhor está confirmando a fé dos seus discípulos reunidos em comunidade no primeiro dia da semana. Como ele fez a primeira vez lá ressuscitado, primeiro dia da semana. 8 dias depois, de novo, junto com Tomé. 8 dias depois, novamente, a cada domingo, ele está presente, confirmando os discípulos reunidos em comunidade, num só coração, no primeiro dia da semana. Somos nós hoje, tocados pelo Senhor. Que Deus confirme, meu irmão, minha irmã, a sua fé. Feche os olhos um pouquinho, peça essa graça a Deus de acreditar na sua misericórdia. Ele confirmou isso há pouco tempo, através da fé de Santa Faustina Kowalska. Festa da Misericórdia de Deus é uma atualização das verdades bíblicas, nos ensinando as obras de misericórdia, corporais, espirituais, nos ensinando a viver como pessoas perdoadas, tocadas por Jesus, transformadas por seu amor.